Conforme prometido na super edição do Diário de Pernambuco desse final de semana, temos um conteúdo extra disponível para você aqui nas redes sociais do Diário de Pernambuco, nos nossos canais multimídia. Uma entrevista mais completa e com mais detalhes com o atual Superintendente de Desenvolvimento do Nordeste, Danilo Cabral, que vai tomar posse solene na próxima segunda-feira, dia 10. Olá, Danilo, bem-vindo. Então vamos começar com uma pergunta de João Alberto. Danilo, o que é a SUDENE? A SUDENE é uma instituição que foi fundada em 1959, João, tem 63 anos de história, lá atrás por Celso Furtado, que foi o grande idealizador e que identificou que a gente precisava ter aqui no Nordeste, em função das desigualdades regionais que a gente tinha lá atrás e que ainda tem hoje, um órgão que pensasse um planejamento estratégico de todo o Nordeste, que mobilizasse as ações do conjunto do governo federal, dos governos estaduais, da própria iniciativa privada, no sentido de reduzir essas desigualdades. E ela cumpriu e continua a cumprir uma tarefa muito importante, né? Durante, enfim, de 60 até o começo da década de 80, de forma mais presente. Depois os órgãos de planejamento do Brasil, de alguma forma, se esvaziaram, né? Mas continua a cumprir um papel. Agora mesmo, só para te dar um dado, nos últimos 10 anos, aqui no Nordeste, nós temos algo em torno de 60 bilhões de reais investidos só nos instrumentos de financiamento que a SUDENE tem, que gerou mais de 230 mil empregos, né? Ou seja, ela estimula as empresas a se instalarem no Nordeste mediante incentivos para que a partir disso ela possa gerar oportunidade de emprego. Então ela tem um papel muito relevante do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social do Nordeste. Danilo, nesses últimos 4 anos e agora nesses 6 meses, como é que ficou a SUDENE? Como é que você está recebendo a SUDENE? Olha, Luiz, essa tua pergunta é importante porque um dos desafios que nós temos na SUDENE é de devolver à SUDENE esse papel institucional que a gente acabou de falar, de ser a grande instrumento de mobilização e articulação do Nordeste. Infelizmente, nos últimos 4 anos do governo do presidente Bolsonaro, a gente viveu uma relação de tensionamento do presidente Bolsonaro com a região. Isso afetou as relações também federativas. Então a SUDENE ela foi esvaziada ainda mais no governo do presidente Bolsonaro, a ponto de a gente ver ser constituído aqui no Nordeste o chamado Consórcio do Nordeste, né, que juntava todos os governadores, por não ter um espaço junto ao governo para discutir, para sentar, discutir os seus problemas e apresentar de forma conjunta uma solução. Qual é nosso desafio agora? É a gente trazer de volta para dentro da SUDENE esse debate que foi feito através do consórcio. O consórcio deve continuar a discutir com os governadores, organizar suas pautas, mas do ponto de vista da resolução é trazer para dentro da SUDENE. Por isso que a primeira agenda institucional que eu fiz, a primeira, quando eu disse, vou sair da SUDENE para fazer a primeira reunião, eu fui a Paraíba. Fui conversar com o governador João Azevedo, que é inclusive do PSB, mas é ele que coordena o consórcio do Nordeste, para dizer a ele que nós queríamos restabelecer esse diálogo. Eu acho que o desafio maior que a SUDENE tem hoje é um desafio de natureza política, de você devolver a estatura política que o órgão tinha, né, para ser esse grande pensador e condutor das políticas no Nordeste, para que a gente reduza. A gente avançou muito no Nordeste, assim, do ponto de vista do que era o Nordeste lá atrás, quando Celso Furtado concebeu a SUDENE, né, e a gente perdeu algumas oportunidades, mas agora, sobretudo na virada do século, a gente viu a industrialização avançar aqui no Nordeste. A GIP aqui é um exemplo disso. A GIP, por exemplo, recebeu 2 bilhões de reais de incentivos do Nordeste para se instalar aqui. A gente viu a Transnordestina está saindo do papel, tem 3 bilhões e meio de reais ali na Transnordestina. A gente está vendo agora, por exemplo, o aeroporto dos Guararapes. Quem for lá agora, eu estive lá essa semana, está sendo reformado. Ali são incentivos fiscais que a empresa recebeu para poder fazer a reforma daquele aeroporto. Mas não tem o nome da SUDENE lá, não. É isso, esse é outro desafio, João. Você colocou agora uma questão muito importante. Além de trazer a política, quando eu digo a boa política, para discutir os problemas dentro da SUDENE, governadores, prefeitos, setor produtivo, né, a sociedade civil organizada, nós precisamos fazer a população enxergar a SUDENE. Fundo não sei de quê. É isso, é porque ela tem 3 instrumentos de financiamentos, que são 2 fundos constitucionais e o outro que é de incentivo. E, via de regra, as pessoas não sabem que esses recursos, que muitas vezes passam por uma fábrica que está se instalando, né, são recursos que vieram da SUDENE. Então a gente precisa comunicar melhor com o cidadão. É por isso que, assim, eu estou conduzindo muito essa fase nossa aí como uma coisa que eu tenho dito. Eu quero radicalizar no diálogo com a sociedade. Eu quero chegar junto das pessoas. Eu já estou planejando, inclusive, fazer um giro por todos os estados do Nordeste, a partir da posse, né, que vai ser nessa próxima segunda-feira, a gente poder chegar e conversar, chegar mais perto
das pessoas, para que as pessoas percebam que a vida dela também está sendo mudada a partir da ação que a Sudene está desenvolvendo. E a Sudene vai fazer parcerias, se o senhor tem uma aproximação com o ex-governador Paulo Câmara, a Sudene vai fazer parcerias com o Banco do Nordeste? Sim, na verdade, do ponto de vista da operação desses fundos, porque a Sudene detém o fundo, mas contrata o banco para ser o executor dessas operações de financiamento. Então, seja do micro até os grandes empresários, como a gente falou aqui agora da Transposição ou da própria Jeep, né, isso tem no Banco do Nordeste o principal parceiro. Você viu que essa semana, inclusive, o presidente Lula, junto com o governador Paulo também, anunciou o novo Plano Safra, né, que vai ter recursos para o agronegócio e vai ter muito recurso para a agricultura familiar, até aumentando. Só da agricultura familiar são, acho que algo em torno de 8 bilhões de reais. Isso são recursos também que vêm do Fundo Constitucional da Sudene. Então, o Banco do Nordeste é um parceiro muito importante. E, claro, a gente tem uma expectativa, até pelas relações que nós temos de fraternidade, de amizade com Paulo, enfim. Eu fui secretário de Paulo também, como secretário de Planejamento, inclusive, ou seja, esse entrosamento, eu tenho certeza que ele vai render também muitos bons frutos para o Nordeste. Ô Danilo, você tem uma carreira de sucesso, não é por estar na frente não, mas foi um secretário brilhante, foi um deputado brilhante. É uma responsabilidade agora essa nova função? João, mas assim, eu sei o tamanho dos desafios, não são poucos, como eu acabei de falar aqui agora, a gente viu o Nordeste crescer no começo do século XXI, a gente cresceu mais do que o Brasil. Nos 20 primeiros anos desse século, o Brasil cresceu 46%, a gente cresceu 53%. Lá atrás, com o governo do presidente Lula. Eu vejo isso hoje como uma grande oportunidade. Existe um ambiente hoje que está sendo restabelecido no Brasil com a eleição de Lula, né, que permite a gente fazer desse momento uma nova janela de oportunidade. É nesse ambiente que eu estou, enfim, bastante animado, sabendo que tem muita coisa a ser feito. E a gente tem construído um pensamento para isso, porque não é só você estar animado, é você saber o que vai fazer. E nós estamos votando, inclusive, nesta próxima semana, na reunião que vai ter dos governadores aqui no Nordeste, o instrumento que será o norteador de toda a política que vai ser tocada pelo conjunto do governo federal e os governos estaduais, ou seja, aqui no Nordeste. É o chamado Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste. Nós aprovamos ele na semana passada, numa comissão técnica, e vamos votar ele, e ele vai ser encaminhado ao Congresso Nacional para se juntar àquilo que o governo federal está fazendo do plano plurianual, né, que é onde ele fixa as diretrizes para os próximos 4 anos. Ou seja, nós temos aí algo em torno de 40 bilhões de reais em recursos do ano de 2023 e que vão se seguir para frente, né, para ser investido no Nordeste, desde o micro, e nós queremos avançar no micro, João. Luiz, a gente tem hoje muitos dos fundos recursos, mas que às vezes só quem são, digamos assim, os graúdos, como dizia meu finado amigo Eduardo Campos, né, só os graúdos por sua capacidade de organização, as empresas que têm boas assessorias, que têm contabilidade, advogado e tal, conseguem acessar o dinheiro que está lá. E o pequenininho muitas vezes não consegue. Às vezes você tem ali um pequeno empreendimento, você tem ali um comércio local que precisa de um trocadinho para organizar ali, mas não consegue acessar isso. O presidente Lula já orientou, né, nós tivemos uma conversa com o ministro Valdez Góes na semana passada sobre esse assunto, para que a gente tratasse a democratização desses recursos. Nós vamos querer abrir esses recursos para que aqueles menores também possam ter acesso e a gente gerar mais emprego e renda lá na ponta também. E tem esse pessoal atendido pelo Crédito Amigo do Banco do Nordeste. Vai pegar seu Paulo Câmara e vai dizer, vamos dar mais Crédito Amigo, O Crédito Amigo já é um instrumento disso, né? Porque o Crédito Amigo, ele estimula justamente esses pequenos. Ele junta ali uma parcela de pequenos e dá ali um financiamento a um juros menor. O que a gente quer é estimular outros instrumentos de financiamento de microcrédito também, para que a gente dê mais capilaridade, porque senão fica só concentrado nos mesmos. A gente precisa dos grandes investimentos de energia renovável, como a gente está vendo aí. Pronto, a gente às vezes anda pelo interior, eu vivo pelo interior, quem anda pelo sertão de Pernambuco hoje vê aquelas placas solares, vê aquelas torres de eólica, às vezes vai andar no trânsito ali da BR-238, está um caminhão do tamanho do mundo, carregando uma pá daquela ali. Aquilo ali é energia solar ou eólica que a Sudene está ajudando a financiar. Tem mais de 3 bilhões de reais também investido em energia solar na região Nordeste. Agora, não basta só cuidar dos grandes, a gente tem que cuidar do pequenininho também para que ele possa também ter sua oportunidade. João, não dá para a gente conversar com o Danilo e não falar de política, né? A gente conversou já, Danilo, lá naquela festa que homenageou o Paulo Câmara, quando foi anunciado seu nome, sobre a articulação que o PT fez para indicar seu nome à Sudene. E ainda se fala em sua mudança para o PT.
Como é que está essa questão de você se mudar para o PT e como é que está a sua relação também com o PSB após a ida para a Sudene? Olha, minha relação é muito tranquila. Eu sou um cara tranquilo, né? Independente de qualquer circunstância ou discussão de natureza política. Então, tenho uma relação muito tranquila com o PSB, como tenho relação muito tranquila com o PT também. Nós vivenciamos um processo eleitoral ano passado que, enfim, nós representamos uma frente política. Nós tivemos gestos políticos que foram feitos por muitos companheiros. O PT fez gestos comigo. Você se lembra que Humberto era o candidato a governador ano passado e estava liderando a pesquisa, deixou de ser candidato, né, nos colocou como candidato ali de unidade, ou seja, e agora recentemente, né, quando veio essa coisa da arrumação política, digamos assim, do governo, a gente teve o nosso nome apresentado por Humberto, porque cabia a ele, no entendimento que havia com o governo federal, indicar o superintendente da Sudene. E ele poderia muito bem indicar um quadro do partido, do PT, que tem grandes quadros, mas pela circunstância, o que nós fizemos no papel lá atrás, o que ele imaginava que a gente podia cumprir na Sudene, ele nos indicou. Então, assim, eu sou grato às pessoas, agora, deixando claro que em nenhum momento, isso é uma coisa que precisa estar muito bem registrado, nem Humberto, nem Tereza, nem Carlos Veras, enfim, os companheiros do PT chegaram e disseram, você vai para lá, mas você tem que sair do PSB. Não existe absolutamente nenhuma condicionante em torno disso. O que ele nos colocou, né, foi o papel que a gente queria cumprir lá e a preservação desse ambiente, né, enfim, de reconstrução do Nordeste. Então, muito tranquilo. Eu estou focado, Luiz, nesse momento na Sudene. Esse é meu foco agora. Tá? Esse é o desafio que eu estou, como eu disse aqui, bastante empolgado, né, com essa perspectiva que tem pela frente. O processo político ele vai se decantando aí pela frente, né? A gente vai acompanhar as circunstâncias para ver como é que a gente vai, né, conduzir esse processo. Acho que agora a energia que a gente tem que estar é na Sudene para responder a esse desafio que está posto aí. Então, ô Danilo, você que tem uma experiência de muitos anos na Câmara dos Deputados, a atual Câmara dos Deputados é diferente das que você atuou? João, tem uma frase de Ulisses Guimarães, isso ainda da década de 80, naquela época da Constituinte, né, que o povo cita muito, né, que foram reclamar da qualidade dos deputados que tinha lá na Câmara, que era muito ruim, não sei o que e tal. Aí Ulisses disse, é porque você não conhece ainda que vem depois dessa. Então, isso é um debate que sempre se colocou em relação ao Congresso Nacional. Eu acho que a gente tem hoje um ambiente no Congresso, né, que do mandato do Bolsonaro para cá, o que é que ocorreu? A gente viu migrar, de certa forma, um espaço de poder para dentro do Congresso Nacional. Houve um aumento, digamos assim, dessa participação do parlamento, até em função dos instrumentos que foram criados ali, sobretudo aquela história do orçamento secreto, tal, que tirou a execução do orçamento executivo e jogou para dentro do Congresso. E isso interferiu na eleição. Esse processo ele vem há 4 anos atrás. Então, o resultado da eleição, de alguma forma, prestigiou parlamentares que tiveram acesso a esse recurso contra outros que não cumpriram a tarefa. E a gente perdeu grandes quadros por conta disso. Aqui em Pernambuco a gente perdeu o Tadeu Alencar, a gente perdeu o Milton Coelho, a gente perdeu o Gonzaga Patriota, a gente viu o PSB perder o Bira do Pindaré, o Elias Vaz, né, o Molon, enfim. Ou seja, o que é que está lá agora no Congresso Nacional? É essa turma, né, que faz muito esse movimento, né, de muitas vezes fazer uma política na base de tomar lá da cá. Infelizmente, essa é uma realidade. Eu acho que o governo Lula tem um desafio, porque a base do parlamento hoje é diferente da base do parlamento que ele teve em 2002. É outro Congresso, com outra relação de poder, num momento diferente, né, que ele vai ter um desafio de arrumar e que até agora ele não conseguiu construir essa base sólida. Né? Ela está sendo muito feita ali na base de cada projeto, vamos aqui, vota aqui, quer que tá, ou seja, nós precisamos criar um núcleo orgânico, né, que defenda o governo Lula, independente de emenda, de cargo, mas que defenda em função da crença que o governo foi eleito para fazer uma transformação e que nós votamos nele para fazer essa transformação. E não eu vou votar numa reforma tributária só se sair minha emenda. Eu vou votar no equilíbrio fiscal só se me der o meu cargo. Eu não acredito nesse tipo de política. Não acredito. Passei 10 anos no mandato, fui candidato de oposição, sempre fiz política em oposição, né, mas defendendo princípios e valores. Eu acho que é isso que cria a relação, né, com a sociedade e com as pessoas. E a gente viu agora essa semana Bolsonaro ser declarado inelegível, né, ser condenado lá no TSE.
Como é que você avalia, a partir desse episódio, o futuro do bolsonarismo aqui em Pernambuco? Olha, ainda é uma incógnita isso aí, né? Eu acho que o espaço ele vai ser ocupado, porque o Bolsonaro, na verdade, ele personificou um eleitorado, né, que tem ali um conjunto de críticas em relação ao PT, em relação a Lula, ao campo mais da esquerda, ou seja, esse campo ele não se dissolve, ele continua a existir. O que vai aparecer aí é um novo interlocutor para representar esse campo. Quem vai ser esse interlocutor? Eu, enfim, não visualizo ainda. Bolsonaro fora, se vai ser alguém do Bolsonaro mesmo a representar isso. Fala-se na figura do governador Tarcísio, de São Paulo, né? Mas hoje já estava Bolsonaro reclamando de Tarcísio porque está fazendo um entendimento na questão da reforma tributária, ou seja, eu acho que o processo é que vai decantar quem vai assumir esse papel, mas que vai ter alguém, como sempre teve, não é fato novo, a direita sempre teve um percentual do eleitorado brasileiro, como tem aqui em Pernambuco, aqui sempre foi, aqui todo mundo dizia, Recife é 30% de direita, 30% de esquerda, e o resto no meio ali. É isso que nós vamos continuar a ter, é ver quem vai ocupar esse espaço. Ô Danilo, você sabe da importância para Pernambuco da Transnordestina chegar à Suape, né? É fundamental. O superintendente novo da SUDENE vai ajudar nisso? João, essa é a prioridade, eu digo até assim, é do governo federal. Todas as sinalizações que estão postas, né, seja em outros momentos pelo presidente Lula, pelo ministro Valdez, pelo próprio ministro Renan recentemente, é no sentido da gente garantir a conclusão plena do projeto da Transnordestina. A gente vivenciou, infelizmente, no ano passado, então não deve deixar claro que às vezes as pessoas não estão lembradas disso, mas quem tirou Suape do projeto da Transnordestina foi o Bolsonaro. No apagar das luzes de dezembro, já uma semana antes de terminar o mandato dele, assinaram lá o aditivo que tirava o trecho de Salgueiro até Suape, né, do projeto original da Transnordestina. Né? Isso foi uma coisa de muita inconsequente com Pernambuco. Né? Ou seja, agora a disposição é recompor esse trecho, né? E aí a parte de Pecém já tem uma discussão do ponto de vista, digamos assim, do que vai precisar ser feito, e aí a gente precisa agora garantir os recursos necessários também para concluir o trecho para Suape, que é muito importante, porque Suape, diferentemente de Pecém, que está se consolidando agora, Suape não é um porto, Suape é uma zona industrial. Ali você tem quase 200 empresas que estão ali instaladas naquela borda ali, que quando o trem vai, ele não vai só levar aquilo que vem lá do interior do Piauí para descarregar em Suape. Ele vai para Suape, mas volta com muita coisa que chega em Suape. Então, do ponto de vista da viabilidade, Suape sempre foi mais viável, inclusive, do que mais o Ceará. Mas há um interesse também legítimo do operador que opera lá no Porto de Pecém, de priorizar Pecém. Então, o que nós temos de sinalização é que nós vamos, sim, avançar na perna também, como se diz, de Suape. Tem um conjunto de recursos que precisam ser viabilizados e que a SUDENE certamente vai ajudar nessa solução, até porque ela já está presente na solução anterior, né, quando eu acabei de falar aqui, daquilo que foi executado até agora na Transnordestina, né, 3,5 bi veio de investimento nos nossos fundos. E nós queremos, de alguma forma, ser parte dessa solução. Agora, deixa eu te falar uma coisa que eu acho que é muito importante nesse debate da Transnordestina. Né? Porque eu vejo, aqui e acolá, tem sempre alguém querendo meio que ser pai dessa história. Essa história não pode ter pai. Porque quando bota... Nem mãe. Nem pai, nem mãe. Pernambuco só conseguiu avançar nessas coisas quando a gente conseguiu construir unidade. Por exemplo, eu falo do Porto de Suape, por exemplo. O Porto de Suape é fruto da unidade dos pernambucanos. Isso começou com Heraldo Guerreiro lá atrás, e todo mundo foi botando uma pedra ali e tal. Uns avançaram mais, outros menos, mas nunca deixou de avançar. Então, a mesma história nós temos que tratar a Transnordestina. A Transnordestina é uma obra que vem lá de trás. Foi a Arraes que falou com o Lula no primeiro mandato dele, quando eles façam uma obra, escolha um, eles façam a Transnordestina. Foi a Arraes. Mas, para dar a solução dela, nós temos que construir a unidade de todos os pernambucanos. Tá? Setor produtivo, agentes políticos, sociedade civil, todo mundo tem que se irmanar ali e não ficar dizendo, não, porque eu recebi isso, foi eu que arrumei. O outro, não, eu fiz uma audiência, isso, fez isso. Não, é de todo mundo. Vamos tirar a vaidade desse processo para que a gente garanta aquilo que é mais importante para os pernambucanos, que é a conclusão da Transnordestina. Você chegar ali de Salgueiro até Suape, passando por todo o interior de Pernambuco, escoando o que vem lá do Piauí e trazendo o que vem do setor produtivo pela borda do interior de Pernambuco para poder melhorar a logística, garantir mais competitividade, mais produtividade, desenvolver o interior, João. Quem é do interior sabe como é difícil viver no interior.
a gente está conseguindo avançar, isso inclusive está dentro do nosso plano regional do Nordeste, que a gente acabou de falar aqui. Um dos eixos estratégicos dele é que a gente vá trabalhar esse desenvolvimento a partir das regiões metropolitanas, que não é metropolitana, mas que cidades maiores, polos, que já começam a demonstrar vocação, né, que irradiam para a sua borda. Nós temos no Nordeste 52 grandes cidades, né, que têm esse potencial de crescimento. A gente precisa garantir que essas cidades se desenvolvam mais, porque ela espalha na borda o desenvolvimento. Aqui em Pernambuco, além de Recife, Caruaru, Serra Talhada. Serra Talhada hoje é uma cidade muito importante, polo de educação, polo médico, polo de serviço, e aquilo roda ali no Pajeú todo ali. Ou seja, a lógica do plano que nós estamos construindo, que vai ser encaminhado ao Congresso Nacional, é fazer esse desenvolvimento para o interior, levar isso tudo para o interior. E Transnordestina é fundamental para isso. João falou em mãe, e aí não deixa de querer perguntar. Como é que está a relação da Sudene com o governo de Pernambuco e de Danilo com Raquel? A minha relação pessoal, eu disse sempre, eu não tenho problema com ninguém. Disputei, quem viu, acompanhou a nossa eleição para governador, inclusive, disputei com Raquel, com Miguel, com Anderson, com João Arnaldo, enfim. Eu sou uma pessoa que trato a política na política, respeitando as pessoas, sem fazer nenhum tipo de agressão, de ataque. Nunca aprendi a fazer isso. E preservei isso. É por muita tranquilidade que eu entro em qualquer canto de governo de oposição sem nenhum tipo de dificuldade. E nós vamos, e quero, e já externei isso, né, ter não só com Pernambuco, mas também, sobretudo, com Pernambuco, uma relação de aproximação institucional, para que a gente possa, deixando qualquer tipo de diferença menor que a gente possa ter, e devemos e temos diferenças, senão a gente tinha disputado a eleição, né, no mesmo palanque, mas isso não pode e nem vai estar, pelo menos da minha parte, em momento algum, inviabilizando qualquer tipo de contato. Eu falei aqui que eu fui ao governo da Paraíba falar com o governador João Azevedo, foi minha primeira agenda institucional. Então, logo retornei da Paraíba, o primeiro contato institucional que eu fiz foi solicitar uma audiência à governadora Raquel Lira, porque eu queria ir a ela também para nos colocar à disposição, convidá-la para a nossa posse, né, e a gente poder estreitar aquilo que é de interesse da pauta de Pernambuco. Então, essa é minha disposição. Eu vou conversar e dialogar com todo mundo. Só para dar um exemplo, eu liguei para todos os nossos candidatos adversários concorrentes a governador, chamando eles para a posse. Porque é isso que a gente precisa, nós precisamos juntar. O Brasil não aguenta, e Pernambuco sofreu também com isso, mas esse processo só de ataque, de futrica, de divisão. Vamos deixar essa coisa passar, essa temperatura subiu, vamos baixar essa temperatura para que a gente possa ter um diálogo mais fraterno, federativo, de respeito à instituição e respeito ao povo. Respeitar o povo, porque é isso que a gente precisa. Ninguém pode estar fazendo um gesto no governo por conta de uma birra política. Essa fase já passou, a eleição passou, agora vamos todo mundo sentar e conversar o que é de interesse para os pernambucanos. Danilo, eu posso fazer uma pergunta pessoal, coisa pessoal? Pode. Você me conhece bem, quando o cargo que ocupou, ele chateava muito. Eu tenho um carinho muito especial pelo turismo. O turismo está entre as prioridades da sua administração na Sudene? Tá, sim, tá. Continua. O Nordeste é uma região fantástica. É um dos grandes ativos da economia, né? Quando a gente fala dos pontos e janelas de oportunidade que a gente vê para o Nordeste, e aí a gente vê essa coisa da energia, até o bioma da Caatinga hoje já é visto como uma oportunidade por ser um bioma único, né? Ou seja, o turismo é outra grande oportunidade, né? A gente tem várias, você conhece muito melhor do que eu, inclusive, modalidades, se é que podemos dizer assim, de alternativa, né? Turismo cultural, gastronômico, histórico, ou seja, tem tanta coisa que tem aqui no Nordeste que só a gente tem e que a gente precisa, e que gera oportunidade de emprego, que democratiza o acesso, porque ganha todo mundo, do miudinho ao dono do hotel. E a gente tem na Sudene, João, incentivos que é feito ao turismo. Semana passada eu fui a Paraíba, acabei de falar novamente aqui, né? E uma das pautas que nós temos lá foi receber um empreendedor que quer instalar um resort ali em João Pessoa, né? Que João Pessoa não tem um resort, tem bons hotéis, mas não tem um resort. Então está sendo instalado. A Sudene está negociando com ele investimentos para que ele possa se instalar lá. Então este setor também terá uma atenção nossa na condição de superintendente da Sudene. Quais os projetos que a Sudene está pretendendo, você já está colocando em pauta para Pernambuco? Olha, Luiz, esse plano que nós estamos fazendo, Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, ele tem uma etapa lá
Ele fala da visão, do que é que a gente pensa do Nordeste inovador, né, que respeita a cultura, os nossos biomas, que fortaleça as instituições, enfim, dos princípios, dos valores, e no fim dele tem o que a gente chama de uma carta de projetos, né, que será apresentada ao governo federal. Como é que a gente construiu essa carta? Dialogando. Não foi nem o diálogo que eu gostaria de fazer. Esse diálogo ele foi meio que interrompido porque tinha um prazo legal para mandar o PPA para o Congresso agora no final do mês, e a gente tinha que mandar para ele ser incluído no PPA, que é o Plano Plurianual, esses projetos. Então a gente fez uma consulta para todos os estados, os 11, né, porque são 9 Nordeste, mais Espírito Santo e Minas Gerais, para que cada estado apresentasse o que é que você, na sua visão, tem de importante e estratégico que a gente mereça a gente incluir aqui no Plano de Desenvolvimento do Nordeste. Eles apresentaram isso e nós estamos encaminhando isso vai ser deliberado nessa reunião do CONDEL também, para o Ministério da Integração, e a partir disso, claro, vai ter que compatibilizar isso com o orçamento. Tudo tem dinheiro, tudo tem investimento. Então, os projetos serão, digamos assim, definidos os custos e, a partir disso, ser feito um escalonamento. O governo federal vai apresentar agora nos próximos dias também o chamado novo PAC, né? PAC, que era um símbolo do último governo do presidente Lula, que junta tudo que tem de investimento em todas as áreas do governo, né, e colocar aquilo no escalonamento de prioridade. Então vamos aguardar o que vai vir desse novo PAC, porque certamente tem coisas que são daqui de Pernambuco também. A gente já falou aqui da Transnordestina. Estou falando de obras estratégicas, né, importantes. Né, Transnordestina, tem a questão da integração do São Francisco, tem coisa que precisa ser feita ainda. A adutora do Agreste, para poder fazer chegar a água do São Francisco ali a 81 localidades que estão ali no Agreste pernambucano. Né, voltar à discussão do arco metropolitano, que é uma coisa tão importante que a gente precisa voltar a tratar desse assunto também. E tem a oportunidade também de recursos que podem ser captados através da própria parceria público-privada. Né? Lá atrás, o arco metropolitano ele foi formatado, inclusive, com essa possibilidade, né? Porque é uma rodovia nova, quem quisesse ali podia... Ou seja, a gente tem que juntar aquilo que é de disponibilidade, digamos assim, do orçamento público, priorizar em função dessas, essas prioridades foram apresentadas pelo Estado, e também chamar o privado para poder executar isso aqui também. Ô Danilo, na sua carreira política, você priorizou muito a educação. Na SUDENE, pode botar seu dedinho de paixão por educação? Eu não consigo chegar em um canto que eu não penso na educação, né? De fato, foi a passagem mais marcante da minha vida, né? Que até hoje é uma coisa que, enfim, eu não consigo... Eu digo que eu trouxe a educação para a pele, de que isso aqui... E ele está presente também no nosso plano de desenvolvimento regional do Nordeste. Um dos eixos, tem 6 eixos, um dos eixos é justamente a educação, e é dividido em 3 componentes, o que fala para a questão da primeira infância, que mistura com a pauta da educação, tá? Creche e pré-escola. O governo federal já anunciou aí, o próprio ministro Camilo também, um programa para avançar nessa faixa de ensino. Hoje é o maior vazio. Ensino fundamental universalizado, o médio também, Pernambuco dá show aqui no médio, né, com o integral também, mas a fase de creche, quando você tinha crianças que deveriam estar em creche não estão, só tem 30% delas ali. E o Nordeste também tem esse problema. Então a gente tem que destravar um conjunto de obras que estão aí, de esqueletos de creches que foram feitas e parou por conta de pandemia, que agora tem que rever o custo, porque o custo é maior. Tinha um imbróglio com o TCU que o TCU resolveu, e o ministro Camilo já anunciou que vai concluir todas. Tem quase 3 mil creches no Brasil assim, paradas, tá? E tem mais recursos para botar lá. Então, primeira infância será uma prioridade nossa. Eu, inclusive, como vice-presidente da comissão do Fundeb, o novo Fundeb, né, a gente botou mais recursos para isso. Porque o Fundeb, tem muita gente que pensa que o Fundeb é dinheiro da União. Não é dinheiro da União. O Fundeb é 90% estados e municípios e 10% só a União. Aí, quando foi discutir o novo Fundeb, a gente ampliou essa participação de 10% para 23%. E esses 13%, nós dizemos, ó, 5% daqui tem que ir para a primeira infância, para poder resolver esse problema. Ou seja, tem dinheiro lá. Então, primeira infância é prioridade, fundamental, médio e o ensino superior. A gente avançou aqui no Nordeste também, o presidente Lula, no outro governo, intensificou um processo de interiorização. Muitas universidades chegaram no interior. A gente tem hoje 32 universidades públicas aqui no Nordeste brasileiro. É coisa que a gente não tinha. Antigamente, eu morei em Surubim, eu sou de Surubim, o camarada tinha que sair ou de Surubim para Campina Grande, ou para Caruaru, ou vir para Recife para poder estudar numa universidade. E hoje tem uma universidade que está presente lá em Surubim, a UPE está lá. Ou seja, esse processo de interiorização, e ele é muito importante para poder garantir não só o acesso ao mercado de trabalho, mas a competitividade.
o problema do Nordeste, quem analisa a economia do Nordeste, sabe que a gente tem um vazio ainda em relação às outras regiões do ponto de vista da competitividade. Para a gente avançar nessa competitividade, a gente garantir formação e inovação também nas ações aqui do nosso Nordeste. Danilo, próxima segunda, dia 10, é a sua posse solene, a solenidade de posse lá na Sudene. O que a gente pode esperar desse evento? Rapaz, eu espero que ele traga um símbolo, né, que é um símbolo de a gente iniciar uma nova etapa. Eu fui nomeado agora no começo de junho, esse ato, digamos assim, um ato mais político, né, onde a gente quer demonstrar, né, a partir desse ato, uns atores que estarão presentes lá, o próprio ministro vindo aqui para nos dar posse, a presença de governadores da região, né? Eu fiz questão de ligar pessoalmente e falar com muita gente aqui da região, também de mobilizar para que a gente pudesse ter garantia da participação do setor produtivo, de trabalhadores, da igreja, enfim, eu quero abrir a Sudene, eu quero escancarar a Sudene, né, para que a sociedade se aproprie dela. É esse símbolo que nós queremos passar na nossa posse. E a partir dali, né, fazer um processo de integração, né, de juntar todo mundo novamente, para que cada um, com seu raio de atuação, né, possa cumprir uma parte da tarefa. É esse o desafio que a gente tem lá. Eu estou muito animado, assim, cada dia que eu chego lá na Sudene e que me deparo com um desafio, mas tem lá uma turma que está à frente da Sudene, que está dando uma contribuição. Nós precisamos depois voltar a discutir até a própria reorganização dessas instituições para que ela possa responder mais a contento. Mas é isso, eu quero virar uma página, né, do que foi a Sudene nesses últimos 4 anos, iniciar um novo ciclo, né, para que a gente possa viver novamente em Pernambuco, como a gente viveu no início do século XXI, com o governo do presidente Lula, uma nova janela de oportunidade para que a gente possa continuar a reduzir as desigualdades regionais aqui no nosso Nordeste. Vamos terminar esclarecendo um assunto, né? Um amigo meu me disse: agora você vai ter que ir para a cidade universitária. Esse seu amigo Danilo vai trabalhar na Sudene. Vai na cidade universitária, muita gente pensa que a Sudene ainda é naquele prédio bonito lá na cidade universitária. O que é aquele prédio? Você recebeu aquele prédio ou não? Não, aquele prédio ele foi construído ali no início da década de 70, né, numa fase áurea da Sudene. Só para te dar um dado, João, a Sudene chegou a ter 3.500 funcionários. Tem quantos hoje? 3.500 espalhados por todos os Nordeste. Toda cidade tinha um escritório da Sudene com representação. Hoje tem 160 funcionários. Essa é a realidade da Sudene. Então aquele prédio ele ficou grande demais, né, para essa Sudene. E aí, depois de um tempo, ele passou a ser cedido para outros órgãos, o trabalho passou um tempo lá. E hoje ele pertence, por cessão, à Universidade Federal de Pernambuco, que tem já um projeto, e ela já está instalada lá em 2 andares, mas de fazer parcerias para ocupar o restante do prédio. Tem uma demanda de investimento aí da ordem de 40 milhões de reais para fechar tudo, né? Mas eu acho que, enfim, se a gente, não sei em que momento vai se dar isso, mas eu acho que ele é um símbolo também da Sudene. Em algum momento, se a gente tiver condição aí, né, de devolver aquilo que era aquele prédio, porque eu acho que ele representa aquilo que a gente imaginava do que deveria ser uma instituição forte, né, é aquele prédio. Mas hoje a gente não está lá, ele pertence à Universidade Federal. Onde é a hoje Sudene? nós estamos na Avenida Domingos Ferreira, 1967. É um prédio, enfim, alugado, que nós estamos lá instalado para toda a nossa equipe, nossa diretoria, né, para receber. Mas eu quero muito em breve começar a andar o Nordeste. Muito mais do que estar numa instalação física. Quem conhece a minha formação de vida, a minha trajetória política, sabe que eu aprecio muito o contato com as pessoas, com o povo, né? Eu vou cumprir da mesma forma que nós cumprimos por onde passamos, na educação, cidades, planejamento, no próprio Congresso Nacional. Essa leitura que a gente tem que estar tomando conta de casa, porque senão as coisas não andam, mas também olhando no olho das pessoas para que a gente possa, a partir disso, ter a energia para poder continuar o desafio que a gente precisa. A cidade universitária não é mais Sudene. Agora é Domingos Ferreira. Não. Até o reitor Amaro me procurou, ainda no ano passado, eu tenho uma relação muito boa com o reitor Amaro, o reitor Alfredo, o Amaro foi antes dele, me procurou para fazer parcerias, tentar arrumar recursos, a gente procurou disponibilizar alguma coisa lá também, mas ainda tem um desafio muito grande até ela ficar totalmente em condições de ser ocupada daquele prédio. Muito obrigado, Danilo, por vir aqui ao Diário, fazer essa visita à nossa redação e também conceder esse espaço para conversar comigo e com o João. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez revendo os companheiros que
sempre tiveram presente em muito momento da minha história. João, a gente já teve tanto momento junto aí também, né, João? E, enfim, parabenizar também o Diário de Pernambuco, agradecer ao nosso Carlos, né, por esse espaço que dá para a gente. Eu espero aqui voltar muitas outras vezes. E deixando aqui um recado final, né, quem puder, segunda-feira, 9 horas da manhã, na Escola de Magistratura de Pernambuco, ali no Fórum Joana Bezerra, nós vamos fazer esse nosso ato de posse com a presença do ministro Valdez, a quem eu agradeço a confiança também, do presidente Lula, né, porque essa confiança é delegada sobretudo pelo presidente Lula. E depois disso a gente tem uma reunião do Conselho de Governadores que vai marcar o início de uma nova era na Sudene e, se Deus quiser, no Nordeste. Muito obrigado e boa sorte, Dani. Obrigado.